Graça e paz, irmãos. Deus abençoe essa noite nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por cada um que está aqui nessa noite, cada um que dispôs um pouco do seu tempo. O tempo hoje é algo precioso, né? Nós estamos, cada dia que passa, mais próximos do final do ano. Nem parece que ontem era início de janeiro de 2021 e já estamos praticamente meados de junho. Está indo muito rápido, mas glória a Deus por isso, graças a Deus por todas as coisas. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus nessa noite, aproveitando o momento que você ainda está em pé. Livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 13. Aleluia. Vamos falar um pouquinho nessa noite sobre a suprema excelência do amor. A igreja show, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os ministérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses e nem se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vir o que é perfeito, então o que é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, a maior delas é a caridade. Em algumas traduções traz como caridade, em outras como amor, mas para que você entenda, estamos falando a respeito do amor. Podem vos assentar em nome de Jesus. Amados, quando nós lemos esse texto, 1 Coríntios 13, o que isso nos remete? O que nos faz pensar? Do que nos lembramos? Um texto tão maravilhoso falando somente sobre o amor e como deve ser o amor. Lembra-nos aqueles dizeres, né, que muitos costumam ter sobre suas estantes ou em quadros escritos, parte desse capítulo, não é verdade?
E para que nós temos isso exposto dentro das nossas casas, muitas vezes em lugares onde passamos, ou até mesmo na porta de entrada, muitas vezes, de algum lugar da nossa casa, para que tenhamos plena consciência de que o amor deve prevalecer sobre todas as coisas. Amém? A igreja de Coríntios, a igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo numa das suas viagens, mais especificamente na segunda viagem missionária de Paulo. E aí ele formou então essa igreja junto com um casal, Priscila e Áquila. E essa igreja ela foi fundamentada, ela foi formada por uma parte judeus e por outra parte de gentios pagãos. E nisso nós vemos algo muito especial. Primeiramente porque o judeu, em boa parte, não cria que o Senhor Jesus era o Messias enviado. Tanto que acabaram condenando ele à morte de cruz. Mas existia alguns judeus ao qual a palavra de Deus e as pregações de Jesus fez com que se voltassem e se tornassem então seguidores de Cristo. E agora essa igreja de Coríntios, então, ela é formada por esses judeus que receberam a pregação de um novo evangelho, a pregação de uma nova palavra, e também por esses gentios pagãos. Como assim gentios pagãos? O povo gentil era considerado aqueles que não acompanhavam os mesmos pensamentos dos judeus, aqueles que não criam da mesma forma que o povo judeu. Então esses eram considerados gentios, homens e mulheres que não criam em um Deus verdadeiro. Agora então se forma uma nova igreja com esses homens e mulheres. E com certeza, assim como nas igrejas atuais, essa formação toda de pessoas que vêm de várias origens, com vários conceitos, com vários pensamentos a respeito de Deus, dá uma boa de uma salada de fruta, não é mesmo? Porque cada um de nós vem com um pensamento a respeito de quem é Deus, a respeito de quem é Jesus. Fomos criados, nascemos, fomos criados, e até determinado tempo, tirando aqueles que desde o início da sua criação estavam já dentro de uma igreja cristã, que prega o evangelho, que prega verdadeiramente a palavra de Deus, tem muitas coisas que vêm em conjunto do nosso pensamento, muitas coisas que nos faz, muitas vezes, desviar a nossa mente, a nossa atenção para as coisas de Deus. Então não era diferente naquele momento em que Paulo agora se depara com vários problemas acontecendo, várias situações envolvendo a igreja de Coríntios. Então Paulo começa a escrever algumas cartas, e uma dessas cartas, ele chega à conclusão que é importante falar sobre o amor. Nós hoje, nessa noite, estamos aqui especificamente porque o culto de hoje é datado como sendo um culto de missões. E eu pergunto para a igreja: se não existir um amor verdadeiro dentro dos nossos corações, um amor dado por Deus, um amor criado, gerado, movimentado pelas mãos do Senhor na nossa vida, nós conseguiremos de alguma forma fazer alguma coisa na obra do Senhor? Sim ou não? Fica para nós pensarmos. Amados, tudo que nós fazemos ou que iremos fazer em prol da obra do Senhor
deve ser feito primeiramente com amor. Se não existir amor, é um fruto que não vai render. É uma semente que não vai crescer uma nova planta e não vai render novos frutos. Paulo enfatiza aqui no versículo 2 e 3: e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal se transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Ele foi muito enfático quando ele traz esse versículo 2, que nada adiantaria se não existisse amor. No versículo 3 ainda ele diz: ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Você consegue perceber a profundidade das palavras de Paulo, quando ele se refere à condição de que nós temos que ter amor em nossas vidas, por tudo aquilo que estamos fazendo na presença de Deus? Existe um conceito, existe um ditado popular: quem não vem a Cristo por amor, vem pela dor. Você já ouviu isso? E todos nós queremos o que? Vir por amor, porque o amor é mais doce, é mais saudável. O amor não traz dores. Mas muitos acabam vindo pela dor a conhecer a Cristo. Quando nós nos envolvemos com a obra do Senhor, quando estamos falando de pregação, quando estamos falando de evangelismo, nós paramos para pensar. Temos que fazer uma reflexão interna. Temos que analisar a nossa vida, os nossos conceitos e os nossos objetivos na presença de Deus. Por qual motivo estamos fazendo? Porque existe uma escala e eu tenho que cumprir? Porque o pastor pediu para que eu fizesse? Porque a igreja precisa me ver? Não, amados, é algo muito além disso. É algo que tem que ser gerado no nosso interior. Porque alguém um dia dedicou parte do seu tempo, parte da sua vida, em oração pela tua pessoa, em oração pela tua alma, em oração talvez pela tua família, em oração pela condição na qual você se encontrava. E Deus ouviu essas orações, e o Espírito Santo entrou na jogada e começou a trabalhar então na tua vida, começou a trabalhar no teu coração, começou a trabalhar na tua mente. Os teus pensamentos começaram a mudar de forma, começaram a mudar de condição, começaram a perceber que sem Deus não era possível mais você viver. E em determinado dia você então se entrega para Jesus. E agora essa mesma condição, hoje nós como crentes em Cristo Jesus, como servos do Senhor Jesus, como filhos de Deus, nos colocamos nessa condição, buscando em oração alcançar também algumas vidas. Não é verdade? Não fazemos isso no nosso dia a dia? Quantas e quantas vezes curvamos a nossa fronte, dobramos o nosso joelho e oramos por pessoas que estão próximas ou distantes, pessoas que queremos que tenham essa mesma oportunidade que nós tivemos um dia. Eu já contei meu testemunho de conversão. Eu fui para a igreja, primeiramente conheci um pouco da palavra, alguém pregava para mim,
eu ouvia as pregações, aquilo me motivava, me enchia, eu só queria aquilo. Mas no dia seguinte, as primeiras oportunidades de sair fora e voltar a praticar tudo aquilo que eu vinha praticando na minha vida, eu fazia, porque não existia ainda algo que movesse realmente o meu coração para estar somente buscando a presença de Deus. E a minha conversão foi algo bem simples. Eu estava sem fazer nada, num lugar, e alguém me convidou: vamos na igreja hoje, vai ter um pregador abençoado, um homem de Deus, assim, assim, assado. Eu disse: vamos, eu não estou sem fazer nada mesmo, vamos lá. E foi ali que Jesus, hoje tu não me escapa. Amém? E é assim nas nossas vidas, amados. A obra do Senhor, ela tem que ser feita com amor. Então, quando nós dobramos o nosso joelho para orar, para clamar a Deus por alguém, por alguma vida, pela mudança de condição, nós temos... Deixa eu ligar aqui. Alô. Nós temos que nos colocar totalmente com o nosso coração voltado para que o Espírito Santo produza em nós esse sentimento de amor. Amém? Olha o que diz aqui, versículos do 4 ao 7. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esses versículos, eles trazem algumas características que nós encontramos nas pessoas. Características que são, primeiramente, do Pai, Deus, do Filho e do Espírito Santo. Eles têm essas características, faz parte da natureza deles. Tanto que no decorrer da história, nós vemos por tantas vezes o Senhor fazendo tantas obras maravilhosas para livrar, para libertar o seu povo, porque Ele amava o seu povo. E a última obra mais maravilhosa que teve sobre a face da terra foi aquela que nos fez conhecer a Cristo, que foi quando Ele entregou o seu único Filho por amor de nós. Aleluia. Não existe condição para nós fazermos alguma coisa para Deus sem amor. E o que nos faz pensar que podemos fazer simplesmente porque é uma condição imposta a nós? O que nós vamos ganhar com isso? Claro que você vai ter o seu galardão pelo que você está fazendo, mas e o fruto disso como será? Qual será o resultado do que você está fazendo se não existir amor? Nesse culto de missões, nós esperamos ouvir muitas palavras, palavras de evangelismo, palavras de pregações do Evangelho, palavras que nos remetem o nosso pensamento às coisas que Deus faz no mundo missionário, curas, milagres, maravilhas de Deus, palavras que nos remetem a espalhar a alegria do reino de Deus, de levar e transferir a paz que nós sentimos hoje na presença do Senhor para o mundo. Não é isso que nos remete? Quando você vem a um culto, quando você ouve uma palavra, você não sai daqui mais tranquilo, mais leve?
porque você deixou as tuas preocupações na presença do Senhor. Você deixou agora os teus problemas na presença de Deus. E todas essas coisas você quer também que isso alcance outras pessoas, que alcance outros povos, que alcance outros reinos. Mas se nós praticarmos tudo isso sem amor, vai surtir algum efeito? Para nós pensarmos. Nós precisamos crescer em amor na presença de Deus, e precisamos entender o que é esse amor que o Senhor quer que nós sintamos pelas pessoas, pela obra, por tudo que se faz na sua presença. Porque, como disse Paulo, se não existir amor, de nada adianta. Amém? Agora vamos lá, vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse tema amor, que é maravilhoso. Mateus capítulo 5. Do versículo 43 ao 46. Diz assim a palavra do Senhor: Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então Jesus faz aqui uma colocação a respeito de como nós devemos proceder com amor para com as pessoas. E aí ele coloca as nossas vidas numa situação bem complicada, não é mesmo? Você consegue entender isso? Que ele está dizendo que não é para você amar aquela pessoa que te ama, aquela pessoa que te venera, aquela pessoa que tem algum sentimento por você, ou que te conhece. Está dizendo que é para nós amarmos os nossos inimigos, aqueles que nos odeiam, aqueles que nos maltratam, que nos caluniam. E quantas vezes nós nos deparamos com situações onde pessoas estão contra o que nós cremos? Amém? Estão ou não estão? Com pessoas que estão nem querendo ver nós pintado, vamos usar um termo que é difícil, né? Nem pintado de ouro. A pessoa não quer te ver na frente. Mas é essa pessoa que você deve amar. É para essa pessoa que você deve dispensar amor. E como nós temos agido diante disso? É uma tarefa difícil, você não acha? Sim ou não? Amém? É difícil amar aquele que fala mal de nós. Até mesmo muitas vezes na igreja nós temos algumas pessoas que não vão com o nosso pensamento, não compactuam da mesma forma que nós pensamos, não concordam com algumas coisas a respeito da nossa vida. Mas nós temos que amar essas pessoas também. Claro, não estamos falando aqui de coisas que são feitas muitas vezes, aonde estão sendo realizadas práticas erradas perante os ensinamentos da palavra de Deus. Isso deve ser extinguido, isso deve ser abominado, isso deve ser corrigido. Amém? Isso sim. Agora, no nosso dia a dia, na nossa convivência normal, nós como igreja, muitas vezes alguém te pede alguma coisa e você responde agressivamente para ela.
e aquilo já gera um certo atrito, já gera uma condição que, ao invés de criar amor, vai criar o quê? Rancor, vai criar ódio. Se tem uma festa de aniversário e aquela irmã tiver, ou aquele irmão tiver, não, eu não vou. Convida outra pessoa, mas eu não vou. E a Bíblia diz que é para nós amar aqueles que nos odeiam. Mas também a Bíblia diz que nós devemos ir ter com o nosso irmão se tem alguma coisa errada entre nós. E temos feito essa prática? Por que será que a pessoa foi agressiva em me dar a resposta? Eu cheguei a perguntar para ela por quê. Eu fui até ela e tentei conversar com ela em outro momento. Eu fiz isso? Ou eu saí falando? Que geralmente é a tendência do ser humano, é a tendência do homem. Ao invés de saber o porquê das coisas, sai falando a respeito do que aconteceu. E aquela pessoa, aquele irmão, que muitas vezes é uma bênção na vida de várias outras pessoas, passa a partir daquele momento de ser taxado de um inimigo. Então nós temos que ter esse cuidado, amados. Nós como igreja, qual que é a possibilidade de nós gostar ou de nós amar de alguém que nos faz algum tipo de mal? Pare para pensar. Qual que é a possibilidade? Em porcentagem. 5, 10, 20, 90, 95, 100%? Ela fica nos arredores de quanto? De 5 a 10%, né? É isso que o ser humano faz. Ele olha para aquelas pessoas que ele tem afinidade, que ele tem algum tipo de envolvimento. Mas aquelas pessoas que lhe fazem mal, ele quer distância. Amém? Não é verdade isso? E o que a Bíblia nos ensina? Que nós devemos desprezar os nossos inimigos, mandar eles ir para bem longe de nós. É isso? Não, né, amados? A Bíblia diz o quê? Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Oh Jesus, vamos orar para que essas pessoas também venham ao conhecimento da palavra da verdade, que essas pessoas de alguma forma recebam aquilo que nós recebemos, o amor de Deus sobre a vida delas, assim como nós recebemos o amor de Deus sobre as nossas vidas. Outra pergunta: nasceria em nós o desejo de amar alguém que nos faz mal? É possível nascer esse desejo? Sim ou não? Eu quero que você pense e responda para si mesmo. É possível nascer esse amor dentro de ti por alguém que vive te maltratando, vive te apunhalando? Só com o amor de Cristo em nossas vidas. Amém? O homem natural não consegue. O homem em sua forma natural não consegue. É difícil. Muitas vezes é difícil para você, homem e mulher, que é casado, quando acontece uma situação ali no relacionamento, muitas vezes é difícil, você até perdoa, né? Mas muitas vezes é difícil, e leva um tempo para você perdoar a outra pessoa, por uma palavra falada, ou por um gesto, ou por uma atitude, até uma situação que te deixou constrangido diante de outras pessoas, o que não deveria acontecer num relacionamento entre marido e mulher, mas acontece. E para liberar perdão não é fácil, porque o homem natural não tem essa condição. O homem natural, ele possui sobre si a tendência do pecado, a tendência da falta de amor. Mas o homem que conhece a Cristo, o homem que vem para Cristo,
O homem que conhece a palavra da verdade, a sua vida é transformada. E agora ele recebe uma condição diferente, que é o que a Bíblia nos ensina, que é pelo Espírito Santo de Deus, que nós pregamos, que nós amamos e que nós nos achegamos a Cristo, porque é Ele que nos convence do pecado. Amém, igreja? Então nós precisamos que o Espírito Santo venha em nossas vidas, venha fazer parte das nossas vidas, venha se adonar do nosso coração. O coração, você sabe, não é o órgão aqui que pulsa, né? É a nossa mente, porque é aqui que são gerados todas as coisas. Aleluia. Hoje eu e você, nós somos parte de uma nova aliança. O amor que nós devemos dispensar ou despender aos nossos opositores não é um amor cheio de emoção ou de afetividade, mas um amor que conduza a estes a salvação em Cristo Jesus. Grave essas palavras. É esse amor que nós devemos dispensar. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Lucas 10, 25 e 27. É gostoso falar sobre o amor, né? Principalmente depois do Dia dos Namorados. Tá todo mundo sorridente, né? Todo mundo cheio ainda do que aconteceu ontem, né? É chocolatinho chegando, é florzinha chegando, né, pastora? Mas e aí? Agora eu vou fazer uma pergunta para a igreja. Quantos tiraram seu tempo para curtir um espaço com a sua esposa ou com seu esposo e ter aquela conversa sincera, amiga, olho no olho, e muitas vezes precisar pedir perdão um para o outro? Porque é muito fácil pegar um vaso de flor ali na floricultura, leva e entrega, ó, parabéns pelo Dia dos Namorados, ó, chocolate aqui, ó, vamos comer junto, né? Mas e aí? E o momento do perdão? E o momento de mostrar o amor que realmente você sente por aquela pessoa? Ou foi praticado somente um ato porque é uma data comemorativa? Nós cristãos temos que pensar diferentes, temos que agir diferente. Não precisamos de uma data específica para dar a alguém, cônjuge ou namorado, namorada, noivo, noiva, um presente, fazer um momento de alegria na vida dela. Nós cristãos temos que estar o tempo todo pensando, e como disse a palavra de Deus, o amor tem que sobressair sobre todas as coisas. No momento da dificuldade, você também deve despender de amor. Você deve dar amor, deve dar carinho, deve dar afeto, para que aquela pessoa que está do teu lado, ela não perca o ânimo. Nós precisamos nos animar um ao outro. Na dificuldade que nós percebemos que o verdadeiro amor em Cristo Jesus existe nas nossas vidas. E quando estamos falando desse relacionamento conjugal, aí sim envolve, além do amor em Cristo Jesus, um amor de afetividade, um amor de relacionamento, que é o que você vem vivendo. Lucas 10, 25 a 27. Diz o seguinte: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma,
e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Agora eu quero falar sobre esse próximo como a nós mesmos. O que é mais fácil? Amar o próximo ou amar quem está longe? Vamos ser sinceros. Deus conhece o nosso coração. O que é mais fácil? Quem é mais fácil amar? Quem está aqui do nosso lado ou quem está distante? A tendência é nós gostar, ter mais apreço por quem está distante, não é verdade? Mas biblicamente nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Agora, deixa eu fazer outra pergunta. Você fica se esbofeteando de vez em quando? Você levanta de manhã cedo, meio nervoso, meio agitado, meio revoltado com alguma coisa, vai para frente do espelho e começa a se dar tapa na cara? Sim ou não? Não, né? Você fica se chutando as canelas quando está alguma coisa dando errado? Também não. Você fica fazendo alguma coisa que pode te prejudicar no dia de amanhã? Não. Porque nós nos amamos. E é esse mesmo amor que o próprio Senhor Jesus diz que nós devemos ter com o nosso próximo. Então, se eu não quero o meu mal, se eu não quero que algumas coisas de ruim aconteçam para a minha vida, da mesma forma eu também não posso querer o mal para o meu próximo. Agora, convenhamos, é algo fácil de se fazer? Sim ou não? Amém, igreja? Vocês estão comigo? Não é algo fácil de se fazer. Por que não é fácil de se fazer? Porque é algo que não é um amor que não é gerado pelo nosso sentimento humano. É um amor que tem que ser gerado através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Vocês lembram de Jesus na cruz? Ele foi todo o caminho do Calvário, ele apanhou muito, ele sofreu, ele caiu várias vezes, mas quando ele estava lá pendurado no madeiro, o que ele disse para Deus? O que ele disse para seu pai? Pai, condena esses aí porque tu viu que só me maltrataram. Não, amados. Ele olhou, expirou e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, quando nós estamos envolvidos com as coisas de Deus, quando o amor de Deus começa a fazer parte da nossa vida, nós começamos a olhar com o amor de Jesus Cristo para a vida das outras pessoas. Nós começamos a sentir pena, começamos a sentir vontade de falar para aquela pessoa de tudo aquilo que ela vem praticando e que não está certo, porque desagrada a Deus, e que existe algo muito grave que vai acontecer com a vida dela se ela morrer amanhã, que é a condenação eterna. E esse sentimento aflora dentro de nós, essa vontade aflora dentro de nós, e nós queremos, e nós vamos, e muitas vezes não somos bem recebidos, e as pessoas não querem ouvir, e as pessoas falam de nós, as pessoas lançam represálias a nosso respeito, elas cortam relacionamentos com nós, e incitam outras pessoas a cortar relacionamento conosco, porque agora nós somos crentes. Aleluia. Mas nós devemos permanecer com o nosso amor em Cristo Jesus, orando, consagrando
e colocando essas vidas na presença de Deus por amor. Por amor, amados. Aleluia. Já estamos encerrando. Essa carta escrita por Paulo aos Coríntios, ela foi escrita por volta do ano 55 depois de Cristo. Nesse período da história, o que estava acontecendo? Já existia uma certa perseguição à igreja que estava se formando, porque ainda não existia a igreja de Cristo Jesus. Amém? Não existia. Ela passou a existir a partir do momento em que Cristo cumpriu a tarefa dele aqui na terra. Então, através dos apóstolos, começou a se formar algumas igrejas e elas começaram a desenvolver. Então, já existia uma perseguição a Cristo e aos seus seguidores. Dessa parte da história você lembra, amém? Amém, glória a Deus. E a partir do momento então que Cristo morre, ressuscita, fica um tempo com os discípulos aqui na terra, ensina a eles mais algumas coisas, e depois ele sobe para o céu junto do Pai. Ele deixa então conosco o Espírito Santo para nos ajudar nas nossas dificuldades diárias e para nós continuar caminhando e seguindo a Ele. Então, nesse momento da história, a perseguição à igreja do Senhor, ela continuava. O povo romano era um dos povos mais perversos que tinham quando se tratava de perseguir e matar alguém. Os atos de crueldade eram muito grandes. E a perseguição continuava firme contra a igreja do Senhor Jesus. Não foi um momento em que Paulo escreveu essa carta aos Coríntios que estava tudo bem, que ele ainda fazia parte dos romanos, da guarda romana. Ele já tinha sido transformado pelo Senhor Jesus, já tinha tido um encontro com o Senhor Jesus. Ele já não era mais Saulo, ele agora era Paulo, o servo do Deus vivo. E essa perseguição então vinha sobre a igreja e sobre Paulo. E aí as reclamações acontecendo, a igreja turbulenta, os pensamentos divagando a respeito de várias coisas, principalmente o que vai acontecer conosco, como vamos continuar fazendo isso, o negócio é desistir, porque senão nós vamos morrer. E aí Paulo senta, escreve uma carta e diz: olha, vocês têm que suportar todas essas coisas por amor de Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Hoje nós não sofremos nada perto do que a igreja primitiva sofreu. Nós não passamos um terço. Quantos aqui tiveram a sua família perseguida e um membro foi esquartejado ou queimado em praça pública por causa do amor de Cristo? Nenhum de nós. E por enquanto, cremos que isso não vai acontecer. Agora, futuramente, depois da segunda vinda de Cristo, quando a igreja for arrebatada e houver a grande tribulação, aí essas coisas poderão voltar a acontecer. E se Deus quiser, e nós também, porque nós temos que querer não estar aqui, não vamos fazer parte disso. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, nós temos hoje uma condição especial. E aí você pode me dizer assim: mas é assim, né, irmão? O negócio é o seguinte, você tem que entender que Paulo teve um encontro lá na rua, lá no caminho, quando ele estava indo para Damasco, e lá o Senhor Jesus veio para ele e disse: olha, Saulo, a partir de hoje você não vai mais se chamar Saulo, você vai se chamar Paulo, e a partir de hoje você vai literalmente pregar o meu evangelho, você vai levar
para outros povos, para outras nações. Você vai ser um missionário, você vai ser um apóstolo. Eu não tenho esse chamado. Eu sou só um membro de igreja. Eu sou só uma pessoa que gosta de ouvir a palavra e que está aqui sentado, assistindo esse culto maravilhoso. Mas aí o Senhor vem, através do seu Espírito Santo, e diz para você: mas o ID, ei, Alexandre, o ID que Jesus disse, Ele disse para todos, né? Ele disse para mim e para você. Amém, igreja? Então nós temos a mesma condição que Paulo. Paulo também recebeu o ID do Senhor, e nós também recebemos o ID do Senhor. Aleluia. E aí nós queremos esse amor de Cristo só para nós? Só para nossa casa? Eu, a minha esposa e meus 2 filhos, é só para eles que eu quero o amor de Cristo? Não. Eu quero que o amor de Cristo chegue aos meus pais, às minhas irmãs, aos meus cunhados, aos meus parentes, meus sobrinhos. Pode ser que no último suspiro de vida que eles tenham sobre a face da terra, que eles digam sim para Jesus, mas que um dia nós possamos nos encontrar na glória de Deus. Aleluia. Amém, igreja? Esse sentimento, esse amor, porque não é fácil, né? Não é fácil conviver com quem está do nosso lado. Aquele vizinho lá que, quando você bota um hino um pouquinho mais alto, ele começa assim, chamar os porcos, né? Começa a bestemar, começa a levantar o som dele lá muito mais alto que o teu, para te provocar. Ou quando você está em silêncio e o inimigo sabe que você tirou aquele dia para orar pelos teus vizinhos, eles vai lá e bota aquelas músicas maravilhosas, né, que só trazem profanação a respeito do homem e da mulher. E isso te deixa irritado. Mas é aí que você tem que mostrar para o inimigo das nossas almas que dentro de você existe um amor que não foi gerado pelo homem, um amor que foi gerado por Deus nas nossas vidas. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos nos entregar, precisamos entender esse amor de Deus para com as vidas, e precisamos permitir que Ele brote em nossas vidas. E nessa noite você tem esta oportunidade de poder pronunciar ao Senhor Jesus, pronunciar a Deus. No momento em que nós formos orar pelas missões, pela oferta de missões, pelos missionários, que vamos ver o vídeo e algumas fotos aqui no telão, que nós possamos pedir, se realmente queremos que esse amor verdadeiro pelas almas, pelas vidas, ele venha fazer parte da nossa vida. E quero lembrá-los que não é uma condição que depende do esposo ou da esposa, é uma condição pessoal. Amém? Porque muitas vezes também o esposo é convertido, a esposa não é. Ou a esposa é convertida e o esposo não é. Ou os pais são convertidos e os filhos não são. E é difícil amar esses que estão do nosso lado. Nós temos o amor humano, de família, mas o amor de querer que eles sejam salvos também deve se gerar em nosso coração. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós vamos ver agora algumas fotos, vai estar sendo passado aqui. Vamos assistir também um pequeno vídeo a respeito de algumas obras que a igreja tem participado, que a igreja tem contribuído para que ela continue acontecendo, porque missão está no coração de Deus. E eu e você somos um missionário nas mãos do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Vamos assistir, vamos ver.
Após então, nós vamos estar fazendo uma oração pela oferta de missões, que você vai pegar essa oferta de missões e segurar em tua mão. Nós vamos orar e abençoar. Depois você vai vir trazer essa oferta e pôr aqui na frente. Em nome do Senhor Jesus. Pode passar, irmãos.